Sabe, queridos, já há muitos anos eu clamo por algo. Eu clamo pela manifestação da glória de Deus na terra, da revelação desta paternidade, deste amor incondicional de Deus pelos seus amados e preciosos filhos. E mais do que nunca, pastor Felipe, Anderson, pastores que estão aqui, irmãos, eu sinto no meu espírito que está chegando o tempo. Eu falei para o pastor Felipe, eu tenho sempre orado e dito: Deus, eu quero estar sensível e eu quero estar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero entender o seu coração, eu não quero te convidar para estar naquilo que eu faço. Eu quero estar naquilo que o meu pai está fazendo, eu quero cuidar dos negócios do meu pai. Os filhos foram chamados para cuidar dos negócios da família. Olhe para quem está do seu lado e diga: o pai chamou você para cuidar dos negócios da família. Quantos estão envolvidos nos negócios da família do pai? Essa é a chave. E mais do que nunca o pai está nos levando a cuidarmos dos negócios da família. E avivamento está na agenda de Deus. A pessoa mais interessada em avivamento é o próprio Deus. Em tempos de avivamento, Deus, Ele toca a terra, Ele transforma vidas, lares, famílias, Ele impacta a sociedade, Ele muda a política, Ele muda a educação, Ele transforma padrões éticos e morais na sociedade. Você poderia dizer um amém, porque é isso que acontece em um avivamento. Porque se o que a gente vê ou o que faz é barulho, isto não é avivamento. O avivamento, ele muda corações, ele transforma lares, ele diminui o nível de criminalidade e consumo de drogas em uma cidade. Eu estive no ano de 2015 no Reino Unido, eu fiquei quase 60 dias pregando em muitas igrejas. E eu estive num lugar histórico, um lugar marcado, que ficou marcado na história dos avivamentos. Um dos maiores avivamentos, ou se não o maior avivamento da história, aconteceu no país de Gales, no norte de Gales, em uma capela chamada Capela Moriá, através da vida de um jovem chamado Evan Roberts. E eu ouvi essa história por parte de pessoas que eram familiares e parentes, de pessoas que fizeram parte daquele avivamento. E se eu contasse algumas das histórias aqui, vocês ficariam chocados e impactados com aquilo que aconteceu nos dias de Evan Roberts. Mas mais do que um mover do Espírito, a sociedade, a nação de Gales foi impactada pela glória de Deus. Eu lembro de uma história que eu ouvi na cidade de Holyhead, uma cidade que foi construída com pedras que eram extraídas do topo das montanhas em Holyhead, uma cidade que fica às margens do mar e que fica próxima à Escócia. E as histórias que contam de Holyhead, de jovens que começaram a orar incessantemente. Incessantemente, horas, dias, semanas e meses, até que então Deus respondeu o clamor do coração daqueles jovens. Os homens que trabalhavam nas pedreiras no alto das montanhas, eles cantavam canções que falavam sobre mulheres, sobre bebida e sobre todo esse tipo de coisa. Até que um dia um jovem falou: Senhor, traga os homens da montanha até aqui a igreja para que eles ouçam a tua palavra. E Deus disse para esse jovem: eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou me encontrar com eles lá no topo da montanha. E a canção no topo da montanha mudou. E agora os homens começaram a extrair as pedras para construir igrejas. O dia que você tiver a alegria e o prazer de ir para aquela região e fazer a rota do avivamento, você vai ver dezenas de capelas que foram construídas em tempo de avivamento no país de Gales. Impactou a sociedade, a cultura, diminuiu radicalmente os níveis de criminalidade. A nação de Gales foi impactada, milhares e milhares de pessoas foram impactadas com a glória de Deus, e eu creio que nós vamos ver isso com os nossos olhos. Diga: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Há uma promessa para a nação brasileira, e isso é sobre avivamento.
Nós conhecemos pastores americanos, ingleses, australianos, pessoas que vieram de muitos lugares do mundo, e muitos deles estiveram aqui nessa terra, nesse solo, e cada um deles que pisa na nação brasileira, acredita e crê que o Brasil será usado por Deus poderosamente para impactar as nações do mundo. Agora deixa eu contar algo para você, e eu preciso dizer isso. Deus vai fazer isso através dos nossos filhos. Salmo de número 78 é a oração do meu coração. Agora no dia 28 de setembro, anote essa data. Anote, 28 de setembro. Você é bom de memória? É bom? Eu faço 50 anos, Deus vai tocar o seu coração nesse dia. Pastor Felipe vai passar uma chave Pix para você. Quantos gostam de receber homenagens nas redes sociais no dia de aniversário? Levante a mão. Gostam? Agora, receber Pix é maravilhoso também. Pim! Deus te abençoe, meu pastor. Mas eu preciso lhe dizer isso. Salmo de número 78, o salmista, o rei Davi, ele diz assim: eu já sou um homem idoso, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me dê graça e força, para que eu possa pregar a esta geração presente e às gerações futuras. E essa tem sido a minha oração, porque eu creio que os nossos filhos e filhas são a geração do reino, eles são a geração do avivamento. Nossos filhos serão líderes de milhares. Sabe os milionários e os empresários que o pastor falou aqui? Serão os nossos filhos. São os nossos filhos que vão comandar a economia da nação brasileira. Nossos filhos. Quantos estão insatisfeitos com a política no Brasil? Os nossos filhos vão mudar essa história. Quantos estão insatisfeitos com a educação no Brasil? Tem professores hoje aqui? Tem professores? Os nossos filhos vão mudar a realidade da educação na nação brasileira. Quantos estão insatisfeitos com os padrões morais e éticos da nação? Os nossos filhos vão elevar o padrão moral e ético desta nação. Eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E os nossos filhos são a herança do Senhor, são como flechas na aljava de um guerreiro. Muitos líderes de religiões islâmicas, eles começam a treinar os seus filhos com 4 anos de idade. Quantos anos? Com quantos anos você começou a treinar o seu filho para se tornar um poderoso homem de Deus, uma poderosa mulher de Deus? Quanto tempo você gasta com seus filhos durante a semana para revelar a glória de Deus aos seus corações? O que eu quero compartilhar com você hoje tem como tema: levantando agentes de avivamento e transformação cultural. Levantando agentes de avivamento e transformação cultural. Mas eu preciso construir uma base para a gente poder entender onde tudo isso começa. E eu preciso lhe dizer algo: não começa aqui na igreja. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 5 diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois diz no versículo 7: e ensinarás os teus filhos, sentados à mesa, andando
pelo caminho, antes de dormir e ao levantar. Quem é responsável, quem é o principal responsável por ensinar os filhos, ou ensinar o filho a amar a Deus? Interessante isso, não é? O pastor falou um segredo do povo judeu. Sabe por que a cultura dos judeus ela vive até hoje? E é indestrutível? Porque há uma transferência do coração dos pais para os seus. Malaquias capítulo de número 4 diz que antes que o grande e poderoso dia do Senhor venha, Deus vai mover um avivamento poderoso na terra que irá restaurar algo que se foi perdido. Ele irá converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Ele vai restaurar o projeto original para que a terra seja cheia da sua glória. Para que a terra seja cheia da sua glória. Agora eu preciso entender algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso entender é que a história de Deus com os seus filhos não começou com o pecado. A minha e a sua história com Deus não começou no pecado, começou em um jardim. Começou em um jardim. O desejo do coração de Deus, nas palavras de Paulo, sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Diga essa palavra, família. Esse era o desejo do coração do Pai, para que a glória dele se manifestasse na terra, para que o céu pudesse ser visto aqui na terra, através da vida dos seus filhos, por meio de família. Diga essa palavra, família. Então Deus cria o homem, faz ele com suas próprias mãos, molda o homem, sopra espírito de vida, ele se torna alma vivente, se sente amado, aceito, abençoado, seguro. A primeira consciência de Adão foi que ele era amado, aceito, estava em segurança, ele era pleno. Não havia uma célula no corpo de Adão que não se sentia amada por Deus. Plenamente amado, plenamente aceito, totalmente aceito. Eu e você sabemos, Deus dá ao homem uma mulher e dá a eles autoridade, poder para dominar o céu, a terra, o que rasteja, os mares. E ele também dá a ele o poder de se multiplicar, ser fértil. Está na natureza humana. Você querendo ou não, sabendo ou não, você vai multiplicar algo em sua vida, seja lá o que for. Nós nascemos para sermos multiplicadores de algo. Deus não criou o homem para subtrair, somar ou dividir. Deus criou o homem para multiplicar. Eu acredito que todos nós aqui conhecem e sabem o que aconteceu com o homem. Ele pecou, ele não perdeu um Deus, ele perdeu um pai. Ele não perdeu a presença de um Deus, ele perdeu a presença de um pai, ele se torna órfão. Ele se torna como o primeiro órfão da história. A orfandade não começou na terra, a orfandade começou no céu. E o primeiro órfão da história do universo, Lúcifer, ele não se sentiu satisfeito em ser apenas ele, então ele tenta tornar a humanidade também órfã. E ele consegue ter um certo êxito no começo, mas eu entendo desde o princípio que Deus nunca perdeu o controle de nada. Irmãos, Deus nunca teve um plano B, tudo que Deus faz é para trazer de volta para o plano A. Sabe, eu fico impressionado com algumas pessoas que elas acreditam, pastores e irmãos, que Deus ele está no céu, coçando a cabeça e dizendo, como que eu vou resolver esse problema? Você quer ver uma coisa? Eu vou falar algo aqui que no começo parece polêmico, talvez vai acontecer alguma coisa aí na sua mente, no seu coração. Eu costumo dizer que às vezes eu cavo alguns buracos, que eu entro, eu demoro um pouquinho para sair, mas eu saio. Vamos lá. Quem aqui acredita que Deus faz milagres? Levante a mão. Acredita? Eu não acredito que Deus faz milagres. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para Deus. A perspectiva do milagre é minha e sua. Deus não faz milagres. Aquilo que você chama de milagre é parte da natureza dele.
Como você vai achar que um Deus sobrenatural faz milagres, meu amigo? Por exemplo, eu estava em São Luís Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul. Irmãos, eu estava perto, a 100 quilômetros da fronteira da Argentina, é muito longe. Muito longe. E uma senhora, ela tinha pinos no ombro. Ela sofreu um acidente, ela não podia levantar o braço mais do que isso. Eu chamei uma criança de 6 anos, pastor. Peguei a mãozinha da criança, eu agarrei ela assim pela cintura e toquei a mão da criança no ombro dela. Ela estava de olho fechado. Aí eu tirei a mão da criança, coloquei a criança do meu lado, eu sempre chamo crianças para me ajudar nas ministrações, viu? Então, se hoje no momento que alguém orar por você, você sentir que é uma mão pequenininha, não se impressione, é uma criança. Aí eu olhei para ela e disse: levante o braço. Ela levantou o braço e começou a chorar e disse: pastor, fazia 4 anos que eu não conseguia levantar o braço. E ela disse: o senhor é um grande homem de Deus. Eu disse: mas não fui eu, foi ele. Agora imagine, pastor Felipe, irmãos, imagine Deus nos céus agora dizendo: uau, olha o que eu fiz. Chamando os anjos e dizendo assim: venham aqui, venham, olha. E os anjos dizendo assim para Deus: Deus, como você conseguiu fazer isso? Isso é impressionante, hein? Não existe nada mais natural para Deus do que o sobrenatural. E foi para esse lugar sobrenatural que eu e você fomos projetados desde a fundação do mundo. Deus chama Jeremias, a tradução original não é a jovem, é criança. Criança. Ele era imagine uma criança ouvindo a voz de Deus, a voz audível, chamando pelo nome. Por isso ele teve medo. E aí Deus diz assim: Jeremias, eu te escolhi, eu te chamei. Quando? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Para quê? Para ser um profeta para as nações. A nossa história com Deus não começa com o pecado, começa antes da fundação do mundo. Por isso é importante nós entendermos esse princípio e voltarmos ao coração de Deus para podermos cumprir o nosso propósito como filhos e como família. Com a queda do homem, Adão não sabia muito bem o que fazer, mas Deus, ele sempre desejou se relacionar com os seus filhos. A pessoa mais interessada em ter relacionamento é o próprio Deus, porque era Deus que vinha todos os dias no jardim para estar com Adão. Nós oramos assim: Deus, eu estou aqui, eu vim para estar contigo. Imagina o Deus dos céus dizendo: oh, que honra! Seja bem-vindo à minha casa. Oh. São os homens que gostam disso. Agora Deus em sua casa, Ele ama estar com os seus filhos. Inclusive o livro de Salmos diz que Ele prepara sempre uma mesa para nós. Então esse Deus que sempre desejou um relacionamento, irmãos, olhe para mim, nunca foi sobre fazer coisas para Deus. Nunca foi, vou entrar em outro buraco. Nunca foi, irmãos, não começou com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Começou com filhos. Sabe, eu vejo muitos líderes, eu vejo homens muito preciosos e mulheres muito preciosas que se relacionam com Deus a partir dos seus ofícios, a partir dos seus dons. Sempre foi sobre relacionamento. Então Deus, Ele, por seu amor, compaixão e misericórdia com o seu amado filho Adão, então Ele se reconecta a Ele através dos sacrifícios. Nós sabemos como essa história terminou. Infelizmente um dos filhos de Adão, por coisas do seu coração, mata o seu irmão Abel. Caim então mata Abel. E aí parece que quando você lê o livro de Gênesis, você olha e dá uma tristeza no coração, uma depressão tão profunda.
mas o propósito do Pai continua permanente, eterno nos céus. Aí Adão e Eva têm um outro filho que se chama Sete. E esse filho, ele começa reuniões de adoração que nem essa que nós estamos vivendo aqui essa noite. A Bíblia diz que através de Sete, o povo voltou novamente a adorar a Deus, a buscar a Deus. E isso traz restauração, isso cura o coração de Adão e Eva. Coloque-se no lugar desse primeiro casal. Imagine-se no lugar deles, você estava no jardim. O propósito era multiplicar e ter muitos filhos, encher a terra com a glória de Deus, a cultura do céu na terra. Acontece algo errado e parece que tudo vai dar errado até o final, mas aí nasce Sete, e os filhos de Deus voltam novamente a adorar a Deus. O desejo do coração de Deus sempre é restaurar famílias, através da adoração. E eu creio que é isso que Deus irá fazer nesses dias. Esse poderoso avivamento, meus amigos, ele não vai começar nas grandes catedrais. Eu ouvi histórias de avivamento na Argentina, homens como Cláudio Freitson, Carlos Anacondia, estádios do River Plate, estádios como o La Bombonera, o estádio, aquele time que sempre perde para o Internacional lá de Porto Alegre, Boca Juniors, o tal de River Plate que também perde para o Internacional. São Paulo, tem São Paulino aqui? Eu quase que eu falei assim, eu profetizo que vocês vão ser campeões da Copa do Brasil. Mas daí é heresia, irmãos, não dá? Não dá, não posso fazer uma coisa dessa. Vão falar mal de mim depois na internet, pastor. Estádios como La Bombonera, com centenas de milhares de pessoas do lado de dentro, do lado de fora. As pessoas eram tocadas a 3, 4, 5, 10 quilômetros de distância, pelo poder sobrenatural de Deus. Homens como Benny Hinn, Oral Roberts, lotavam, como o próprio Billy Graham, Reinhard Bonk, que lotavam estádios, milhares e milhares de pessoas na África. Foi um tempo de um mover sobrenatural de Deus na terra, mas eu preciso compartilhar com você daquilo que eu creio nos dias de hoje. Esse poderoso avivamento começará nos lares. Começará nas casas, no coração de um homem, um pai, uma mãe famintos pela glória de Deus. Então, o propósito era família. Satanás vem e destrói a família. Deus, para restaurar o propósito original, ele tem que curar a família. Ele precisa curar o coração de muitos filhos e filhas. Alguns deles estão aqui essa noite. Sabe, eu tenho visto a frustração, o medo e a ansiedade do coração de muitos pais, porque tem medo do futuro, o destino dos seus filhos. Muitos pais que não sabem como lidar com a agitação da adolescência. Inclusive deram um nome para a agitação da adolescência: aborrecência. Só que eu quero dizer para os adolescentes que estão aqui que vocês não aborrecem ninguém, vocês são amados pelo Pai. Eu não posso aceitar isso eu não posso aceitar que uma palavra como essa seja lançada sobre toda uma geração. Esta geração, como muitos dizem, não é a geração mais fraca, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz por meio do apóstolo João, na primeira carta de João, ele diz: jovens, vocês são fortes. Um dia eu vi uma pessoa falando assim: os jovens não oram. Aí um jovem no meio da igreja falou assim: como é que o senhor sabe, pastor? O senhor está lá na minha casa? Como isso? Me expliquem isso. Imagine uma geração toda, pastores, ouvindo: vocês não oram.
a pior geração de todos os tempos. Se tudo der errado, a culpa é de vocês. Aí depois diz assim: mas eu quero orar por vocês. Eu disse que às vezes eu entro nos lugares que me comprometem, sabe? Se nós não acreditarmos nessa geração, quem vai acreditar? E digo mais, meu irmão, talvez a minha e a sua geração foi bem pior. Nós sempre costumamos criticar a geração anterior, não é verdade? Eu tenho 50 anos, uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, o camarada ele começa a dar sinais de que está envelhecendo quando ele começa a falar essa frase assim, ó. Presta atenção. Na minha época, não é verdade? Quando começa assim, mas no meu tempo, irmão, é porque você já está entrando na casa dos 200, sabe? 40, 50. Parece que a nossa geração é sempre a melhor, não é verdade? A minha geração, no meu tempo, era melhor isso. As crianças eram mais educadas. Claro, se não fosse educado, perdia os dentes. Eu devo estar falando com alguém hoje aqui. Por favor, não me faça sentir em outro planeta. A minha mãe era católica. Ela, quase todos os domingos ela ia à igreja católica. Mas eu era aquele menino, eu não parava um minuto em lugar nenhum. Antes de sair para ir na igreja, ela abaixava, olhava nos meus olhos. Eu era pequenininha assim, 4, 5 anos. Ela olhava para mim assim, com uma voz baixa, doce, carinhosa. Ela dizia: se você correr na igreja, quando você chegar em casa, olha a expressão: eu te quebro a pau. Aí eu chego em casa, eu sei que a coisa vai ser muito difícil. E ela descia serena do carro, pastor, sem compaixão alguma. E antes de eu descer do carro, ela descia do carro, eu estava sentadinho no banco de trás, ela abria a minha porta e dizia assim: tu já sabe, né? Aí você pensa em correr, mas aí vem aquela outra ameaça terrível. Você fala de dilema, irmão. Dilema na vida é quando a sua mãe diz assim: se correr, vai ser pior. E eu tinha, irmãos, assim, eu fui agraciado. No lugar onde eu morava tinha um pé de chorão. Alguém sabe o que é um pé de chorão? Uma árvore chamada chorão. O chorão, ele não dá galho, ele dá varas. Ele tem folhas finas e as folhas captam a umidade do ar e depois ele fica pingando, como se estivesse chorando. E são varas compridas, elas não quebram. A minha mãe, ela catava uma assim, ó, quebrava e fazia assim com as folhas, ó. E às vezes ela me batia soletrando as palavras. Eu já te falei para não. Ah, meu amigo. Então, por favor, eu não gosto de comparações. Comparações diminuem as pessoas. Deus não nos compara. Deus não tem clones. Deus não. Imagine Deus nos céus dizendo assim: ah, que saudade daquele povo de antes. Você acha mesmo, irmão? Quem fala isso somos nós. Achei que você ia gostar do que eu estava pregando. Vou mudar a mensagem. Pensando em mudar, Anderson. Tudo começou em um jardim, sendo amados, aceitos. Não precisávamos fazer absolutamente nada para sermos abençoados. Por que você é abençoado? Simplesmente porque sou filho.
Efésios capítulo 1 diz: vocês já foram abençoados. Quer ver uma coisa? O Anderson perguntou para mim: onde é que tu andava, Alexandre? Onde é que tu estava? Assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então, eu sei o que eu tenho, eu sei onde eu estou, e eu sei qual é a minha herança. Eu já fui abençoado, eu sou abençoado simplesmente porque eu sou um filho amado. Agora, por que eu obedeço? Por quê? Eu não obedeço para ser amado. Eu não tenho atos de obediência para que Deus olhe para mim e diga: vou amá-lo. Ele é tão bom, ele é tão fiel. Ele é melhor, olha, ele é especial, então vou amá-lo. Eu não obedeço para ser amado. Eu sou amado e por isso eu obedeço. A minha perspectiva, ela vem de um lugar de amor e aceitação incondicional. Tudo que eu faço é a partir de dentro do coração do meu Pai. Tudo flui daquele lugar de aceitação, amor e paternidade. Então Deus, ele projeta o ser humano, ele projeta Adão e Eva, e o desejo do coração de Deus é que a partir desse primeiro casal de filhos, que foi amado, aceito e pleno, completamente pleno, a partir deste primeiro casal, filhos então nasceriam e entenderiam o amor de Deus através dos seus pais biológicos. O primeiro contato que os filhos deveriam ter com o amor de Deus deveria ser através dos seus pais biológicos. Deus, ele gera paternidade em nossos corações, e esta paternidade, ela começa a fluir dos nossos corações para o coração dos nossos filhos. Vamos lá, minha gente. É uma transferência que acontece do coração do pai para o coração dos filhos. Assim como o pai nos amou, nós amamos. Mas parece que esse negócio de amor, ele ficou muito conectado a ministério e coisas sendo feitas. Eu conheço muitos jovens e muitos adolescentes. Um dia um adolescente falou assim para mim: pastor, eu vou renunciar, presta atenção, eu vou renunciar ao meu direito de ser filho e vou me tornar discípulo do meu pai. Eu vou me tornar membro na igreja dele. E eu perguntei: mas por quê? Pastor, o meu pai é tão amoroso com os discípulos dele. Os discípulos pisam na bola e ele diz: eu tenho que perdoá-los. Eles vão errar, eles precisam entender o amor de Deus através do perdão. Mas pastor, quando eu erro, eu sou tratado de forma rude, e a única coisa que eu ouço é: lembre-se quem você é, eu sou líder, você não pode me envergonhar. Imagine um filho chegar ao ponto de dizer: eu vou renunciar ao direito de ser filho e vou me tornar discípulo ou membro na igreja, porque parece que aquelas pessoas recebem misericórdia, muito mais misericórdia e graça do que eu. Deixa eu falar algo para você. De cada 10 crianças que crescem, como muitas dessas que estão hoje aqui, quando chegam elas crescem na igreja, elas fazem parte dos grupos, elas são parte de todas as coisas, mas quando elas chegam na adolescência, elas saem da igreja. De cada 10, 8 saem da igreja, é um êxodo. Você faz ideia do impacto que isso causa na sociedade a médio e longo prazo? E aí parece que nós queremos retomar ou trazer de volta aquilo que perdemos, mas aí nós estamos fazendo da forma errada. Nós queremos nos reconectar ao coração deles, mas a nossa linguagem sequer é entendida por eles. Nós falamos um idioma, eles falam outro. Eu vim agora no carro conversando com a pastora, eu falei assim: pastora, eu trabalhando com adolescentes por muito tempo, eu comecei a perceber que os pais, eles não sabem se conectar ao coração dos seus filhos adolescentes. Eu vou falar algo aqui, por favor, não é nada pessoal, certo? Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas não é nada pessoal. Quer ver uma coisa? O pai está sentado no sofá, ou a mãe, não importa,
mexendo no celular, porque ele lembra, eu tenho um filho adolescente, e eu falo pouco com o meu filho. Puxa, essa semana a gente quase não se falou, eu preciso falar com o meu filho. Aí o filho está onde? No quarto jogando jogos online, alguma coisa desse tipo, certo? Está com o fone aqui, jogando jogos online. Aí o pai bate na porta, abre a porta, aí ele trata o filho adolescente como ele tratava quando o menino tinha 6 anos. Ele entra e fala assim: e aí, filhão? E aí, o que você está fazendo aí, garotão do papai? Eu vou contar um segredo para você. Os adolescentes, tem adolescentes hoje aqui? Para um adolescente isso é muito, irmãos, muito estranho. Não tente criar um personagem para se conectar a um adolescente. Seja você mesmo, só isso. Aí o filho tira o fone assim do ouvido e diz: oi pai, o senhor quer falar comigo? Aí o pai que jogou o Atari, jogou o Super Nintendo, chega assim: aí filho, que jogo é esse? Aí o filho explica, o pai não entende absolutamente nada. E ele tenta novamente falar com o filho, mas o filho está interessado no jogo, porque tem outros amigos que estão jogando online com ele. Aí o pai tenta mais uma vez e novamente não consegue se conectar ao coração do filho. Aí ele fala, dá um tapinha no filho assim: ô filhão, se precisar de alguma coisa, conta com o papai, hein? Olhe para mim, adolescentes e crianças com depressão, ansiedade, desejo de suicídio. Alguns cortam seus próprios braços, queimam o corpo. E entenda, eu não estou falando de adolescentes ou de famílias que não frequentam igrejas. Eu estou falando de pessoas que frequentam igrejas evangélicas. É sobre isso que eu estou falando. Quando eu estive em Gales, eu fiquei quase 60 dias lá, pastores, irmãos. Foram em torno de 45 ministrações. Alguns dias nós ministrávamos pela manhã e à noite. Eu estive em dezenas de igrejas históricas lá. E a única coisa que eu encontrei foi história. E eu posso contar nos dedos de uma mão o número de crianças que eu vi nas igrejas. Os pais não levam mais as crianças na igreja. Na Europa hoje, a maior parte dos países só tem 2% de cristãos evangélicos naquela nação. Eu estou falando no total, pastores, eu não estou falando um grupo da sociedade. Se tem 2% de cristãos evangélicos, quantos por cento tem de jovens? Uma das maiores igrejas no mundo, Assembleia de Deus, se não me engano, do Evangelho Pleno, em Seul, na Coreia. O pastor de lá, ele partiu em 2016, David Yang Cho, Paul Yang Cho. A maior igreja no mundo, que na década de 80 exportou avivamento para o mundo inteiro. Avivamento para o mundo inteiro. Hoje, se você for na Coreia, o que você vai ouvir falar não é sobre avivamento. É sobre K-pop, sobre dorama, e é o que eles exportam hoje para o mundo inteiro. Sabe quantos por cento, preste atenção, sabe quantos por cento tem de jovens cristãos convertidos na Coreia hoje? Alguém quer chutar? A nação que na década de 80, há 40 e tantos anos atrás, ou até mais, entrou década de 80, década de 90 e anos 2000. Mas a nação que há 20 anos atrás exportou avivamento e que hoje exporta uma cultura que está destruindo o projeto original no coração dos jovens, hoje em todas as nações do mundo. Sabe quantos por cento tem de cristãos evangélicos jovens nessa nação? Ninguém arrisca? 2%. Você sabe o que isso significa, meus amigos? Perderam uma geração inteira. Perderam
toda uma geração. Isso é dramático. Então, se tem 2% de cristãos evangélicos na Coreia, quando os cristãos mais velhos começarem a partir para a glória, como será? Não tem referência e nós vamos ter apenas uma história. Histórias de coisas que aconteceram no passado. Histórias de heróis da fé do passado. Nós ainda hoje vivemos daquilo que os heróis da fé fizeram no passado. Mas querem saber de uma coisa? Eu quero honrá-los por tudo que eles fizeram, mas eu creio que chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Mas como eu e você vamos lidar com tudo isso? Pois bem, nós precisamos pensar de forma geracional. Precisamos pensar de forma geracional. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha filha Amanda, Ele é o Deus dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, e de geração após geração Ele será Deus na minha casa. Precisamos começar a ver e pensar de forma geracional. Aquilo que vamos receber nessa semana, pastor Felipe, nós precisamos transferir com responsabilidade, com temor e com intencionalidade para o coração dos nossos filhos. Joel capítulo de número 2 diz: sai o noivo da sua recâmara, começando pelos sacerdotes e venham até as crianças que mamam no peito. E aí Deus, Ele chama o povo para um tempo de arrependimento e depois faz uma promessa: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E quando isso aconteceu em Pentecostes, derrubou todas as barreiras ideológicas. O Espírito foi derramado sobre homens, foi derramado sobre mulheres, foi derramado sobre os mais velhos, foi derramado sobre as crianças. Parece que muitos não entenderam ainda aquilo que entristece e indigna o coração de Jesus. São 2 momentos que Ele fica indignado, se você ver nas Escrituras. Quando estavam trocando dinheiro na entrada do templo em uma das festas, Ele vira as mesas, você lembra? E um outro momento, quando as mães trazem as crianças para Jesus abençoá-las. A pergunta que eu lhes faço é: quem impediu as crianças de se aproximar de Jesus? Foram os romanos? Foram os gentios? Foram os sacerdotes? Foram quem? Parece que os discípulos continuam fazendo isso. E a razão pela qual eles queriam impedir as crianças é porque eles acreditavam que as crianças iriam atrapalhar, ou que as crianças não eram capazes de entender as coisas profundas daquilo que Jesus falava. Ei, olhe para mim, as crianças estão em todos os lugares na Bíblia Sagrada, meus amigos. Tem mais de 1.700 versículos que falam sobre infância na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus fica indignado, repreende os seus discípulos e diz: deixe que eles venham a mim, porque o reino pertence a eles. Quando Jesus quis dar uma lição aos seus discípulos sobre um coração servo, foi diante de uma pergunta: quem será o maior? Ele pega uma criança, coloca no colo e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês sequer vocês vão herdar o reino dos céus. Você quer aprender sobre reino? Comece a conviver com as crianças. Tire as crianças de um ambiente e veja como ele fica. Eu ministrei o coração de muitos dos seus filhos a última vez que eu estive aqui, e eles são tão preciosos e apaixonados por Jesus. Então Jesus se indignou, repreendeu seus discípulos, ensinou eles que se eles querem entrar ou acessar tudo que o reino tem para nós. Por exemplo, ai meu Deus do céu,
Eu tenho pouco tempo, pastor, eu não posso terminar muito tarde o culto, porque amanhã tem de novo. Mas eu vou me esforçar. Vou dar o meu melhor. Prometo, de coração. De coração. Eu tenho mais alguns minutos. Você já prestou atenção no comportamento das crianças? Alguém aqui já parou para prestar atenção no comportamento das crianças quando elas estão entre elas? Quão simples elas são? Olha, o menino veio aqui e falou da natureza. Meu Deus. Quão simples e espontâneas elas são. Crianças sempre são verdadeiras. Fala, pode falar. O pastor Felipe disse que a gente não tem hora para acabar. A igreja é um lugar de Deus. Então, quando a gente está na igreja, a gente não pode falar palavrão. Uau, é verdade. A espontaneidade das crianças, se você observá-las, vocês vão ver que elas são sempre sinceras. Eu posso dar um conselho para os adultos aqui? Nunca chegue para uma criança e diga: você gostou do tio? Quem já teve essa experiência aí? E ele olhou para você e disse: não, nem sei quem você é. Agora, se é um adulto: você gostou de mim, pastor? Oh, é claro. Eu concordo 100% com você. Meus amigos. Então esse reino sobrenatural, ele é feito de crianças. Sabe, um dia falaram assim para mim: pastor Alexandre, Deus vai usar muito você na nação brasileira, mas algumas coisas precisam mudar no Senhor. Mas o que precisa mudar? Às vezes o senhor parece muito imaturo, assim, o seu jeitão de garotão. Mas eu não finjo, eu sou assim, irmão. É assim que eu sou. Mas o senhor precisa mudar. E aquilo ficou assim na minha mente, né? Aquele desejo órfão de querer agradar todo mundo, de querer ser aprovado por todo mundo. Aí eu comecei a mudar. Comecei a ser diferente. Um dia eu estava no meu lugar lá onde diariamente eu mergulho meu coração, e Deus falou assim comigo: Alexandre, você está tão diferente daquele menino que conhece o meu coração. Nos perdoa, Pai. Eu quero ser um menino. Eu quero ser totalmente dependente de Ti. Irmãos, olha para mim, não é sobre as nossas mensagens. Não é sobre mensagens e seus mensageiros. Não é sobre cantores e as suas canções. É sobre uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que amam o Pai. Você já viu uma criança fazendo algo errado e depois lutando por anos para tentar se arrepender daquela coisa errada que ela fez? Pois bem, nós precisamos retomar o projeto original de Deus, que tem a ver com família, que tem a ver com pais e filhos, paternidade, relacionamento. Nós precisamos restaurar o projeto original de Deus para avivamento. E tudo começa dentro de casa, tudo começa em seu coração, em seu casamento, em sua família. Por exemplo, os homens, os maridos que estão aqui, você pode saber exatamente quando o seu filho pequeno ele crescer, quando ele casar, como ele vai tratar a esposa dele. Sabe como ele vai tratar a esposa dele? Da mesma forma que você trata a mãe dele. Você gostaria que o seu filho, quando casar, ele tratasse a esposa dele como você trata a mãe dele? A esposa dele seria feliz? Agora, você quer saber como a sua filha mulher vai tratar o marido dela quando ela casar? É muito simples. Ela vai tratar o marido dela da mesma forma que você trata o pai dela. Será que ela vai ter um casamento abençoado, próspero, frutífero?
A maioria de nós pais ignora completamente esse milagre da transferência da natureza e da personalidade. Deus projetou os pais para transferir a sua própria natureza e o seu caráter na vida e no coração dos filhos. O sucesso da paternidade está quando alguém fala assim para o seu filho: meu amigo, você me lembra muito o seu pai. Sabe como a minha mãe, ela falava a respeito do meu pai? Ó, Jesus me encontrou quando eu tinha 29 anos. Mas eu conheci minha esposa Cris quando eu tinha 23. Tem que estudar mais do que brincar. Esse menino é muito inteligente, irmãos. E ele sabe todos os valores. A senhora ensinou ele muito bem. Cadê a mãe dele? Está lá na porta já? Irmã, a senhora ensinou muito bem ele, viu? Escute. Aí a minha esposa, ela sentava com a minha mãe para falar a meu respeito. Ela dizia assim, o nome da minha mãe era Diva. Ela dizia: dona Diva, eu não aguento mais o Alexandre. Ele é muito estúpido. Ele é muito bravo. Ele briga demais. Ele não tem paciência. Quando a minha esposa falava isso, a minha mãe olhava para ela e dizia assim: meu Deus, ele é igual o pai dele. Sabe como a minha mãe chamava o meu pai? Cavalo vestido. Lá no sul a gente tem o ditado: quando o camarada ele é muito estúpido assim, grosseiro, a gente chama ele de cavalo. Tem algum gaúcho aqui? Só eu representando o Rio Grande de Deus? Não posso deixar o meu orgulho gaúcho me fazer pecar hoje aqui. Então, meus amigos, nós precisamos retomar o projeto original de Deus, que é transferir a natureza e o caráter dos pais nos seus filhos, amém? Agora eu quero citar o exemplo de dois homens aqui que impactaram o meu coração, pastor Felipe. Um deles é Obed-Edom e o outro é Jonadab. Preste atenção. Obed-Edom, ele sai da sua terra e vai com Davi para Jerusalém, e ele é um dos responsáveis por organizar os turnos de adoração na tenda que Davi construiu para a Arca da Aliança. E ele cresce em Jerusalém amando a Deus, servindo a Deus e honrando a Deus. E ele tem filhos. E em 1 Crônicas, capítulo de número 20, descreve que a herança de Obed-Edom, as suas descendências, até aquele momento eram 72 filhos, entre filhos e netos, mas todos eram chamados de filhos de Obed-Edom. E a palavra de Deus descreve que eles eram corajosos, eles eram hábeis, eles eram tementes a Deus, e eles eram homens que amavam a Deus incondicionalmente. O que isso significa? Que o que Obed-Edom transferiu para o coração dos seus filhos, de paixão e temor a Deus, foi tão poderoso que alcançou geração após geração. Eu não sei se você entendeu, mas imagine, depois da morte de Obed-Edom, não sei quantas gerações após a sua morte, ainda haviam no coração dos filhos de Obed-Edom o temor ao Senhor, o temor do Senhor, e eles ainda continuavam sendo homens hábeis, tementes a Deus, corajosos. Corajosos. Nós precisamos entender que a maneira que Deus criou, a maneira que Deus projetou é essa: é os pais transferindo o seu caráter e personalidade para os seus filhos. E essa transferência ela se dá do 0 até os 5 anos de idade. Tudo que você fizer com o seu filho, ou tudo aquilo que você compartilhar com o coração dele nessa idade, vai ficar para sempre na vida dele. Até que você entenda isso, até que nós entendamos isso como igreja, talvez nós vamos ainda por muito tempo amargar algumas derrotas. Preste atenção, hoje a nação brasileira, ela tem em torno de mais de 50% da nação é cristã evangélica ou católica, certo? São dados. Mais de 50% é cristão evangélico. Os evangélicos cresceram muito nas últimas décadas. Agora, você viu alguma mudança no quadro geral da nação brasileira?
a impressão que dá é que parece que os padrões morais e éticos estão em decadência, eles estão em queda vertiginosa. Aí o que a gente faz? Nós queremos mudar os padrões éticos e morais por meio de regras, por meio de ordens, por meio de métodos. A ciência diz que para mudar a cultura de um lugar, de uma nação, de uma cidade ou de um bairro, você precisa apenas de 8% de pessoas que pensam de determinada forma. Tem uma filosofia. 8% já é o suficiente para mudar a realidade a médio e a longo prazo de qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. E nós somos mais de 50%. E a única coisa que a gente consegue pensar é em tentar eleger pessoas que têm a nossa mesma fé, para que ocupem cargos públicos e tentem aprovar leis que mudem a realidade do nosso Brasil ou que impeçam que coisas aconteçam. Por exemplo, um assunto polêmico que daqui a pouco a gente não vai mais poder falar, não sei como vai ser daqui a alguns anos: aborto. Se alguém ou qualquer pessoa, cientista, médico, tentar me convencer a respeito disso, ou que isso tem algum benefício ou pode fazer bem para qualquer pessoa ou qualquer mulher, ou que vai ajudar, seja lá no que for, essa pessoa ela não vai conseguir me convencer. Se ela tentar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não vai mudar a minha maneira de pensar. Mas se ela tentar isso com uma criança de 10 anos, quanto tempo você acredita que essa pessoa é capaz de mudar a mentalidade daquela criança de 10 anos? Quanto tempo? 1 ano. 1 semana dentro de uma sala de aula e a criança sai de lá dizendo que o aborto é a melhor coisa do mundo. Ou antes. Então entenda, o diabo, de alguma forma, ele não está preocupado com o que você pensa ou com os seus protestos nas redes sociais. Você pode botar até uma hashtag, sou contra o aborto. Ele não vai se preocupar com isso, porque você não é o alvo principal dele. Ele não vai investir tempo com você, ele não vai investir esforços com você. Ele vai investir naqueles em quem ele consegue convencer de alguma forma. Agora a pergunta que eu lhes faço é: os nossos filhos, eles ficam 25 horas por semana dentro de uma sala de aula, boa parte do seu tempo nas redes sociais. E quanto tempo nós, pais, ficamos com os nossos filhos diariamente? Quanto tempo nós gastamos com os nossos filhos, e não apenas em relação às coisas espirituais, mas ter realmente relacionamento, se conectar a Ele naquilo que Ele gosta. Quanto tempo nós dedicamos com os nossos filhos? Você sabe que eu aprendi que o amor, ele pode ser soletrado da seguinte forma: T-E-M-P-O. Amor se soletra tempo. O tempo que você gasta com uma pessoa determina o quanto você a ama. Nós podemos passar a vida inteira falando para os nossos filhos que somos capazes de morrer por eles, mas se nós não dedicarmos tempo, esse amor, ele é apenas de suprir necessidades, e a maior necessidade na vida de uma criança não são presentes, não são coisas. Eu tenho uma filha de 25 anos, a Amanda. Quando a Amanda nasceu, antes dela nascer, quando eu soube que a minha esposa estava grávida, o meu coração, ele começou a mudar a minha maneira de pensar. Eu disse: a partir de hoje eu tenho que viver por essa menina. Eu tenho que melhorar as condições da minha casa, eu tenho que construir um quarto para ela, eu tenho que comprar um berço, eu tenho que ganhar mais, eu preciso ter um salário melhor para poder dar uma boa condição de vida para ela. Quando ela crescer, eu preciso colocar ela em uma boa escola, eu preciso protegê-la dos homens maus, eu preciso, porque ela nasceu, e eu peguei ela no colo, eu disse: ela é um bebê, mas ela vai crescer, e ela vai ter 15 anos, e os meninos vão ficar olhando para ela, e um dia um menino vai vir me pedir ela em namoro, e eu vou dizer não. Então eu queria
que a minha filha ela tivesse uma vida boa, e essas eram as minhas preocupações. Mas se eu disser para você que essas não eram as principais, ou a principal necessidade na vida da minha filha, a principal necessidade na vida de qualquer indivíduo, qualquer pessoa, qualquer ser humano, não são coisas, mas é a sua vida espiritual. E quanto nós investimos na vida espiritual dos nossos filhos? Quanto tempo? Meu Deus! Talvez nós precisamos recuperar algo que foi perdido. Precisamos trazer de volta o coração dos nossos filhos. E precisamos fazer isso de forma urgente, imediata. A partir de hoje, nesses dias, a nação brasileira tem sido assediada, os nossos filhos têm sido assediados. Diariamente nas redes sociais, nas escolas, os movimentos ideológicos estão querendo roubar o coração dos nossos filhos, sequestrar o coração dos nossos filhos, e nós precisamos fazer algo hoje, imediatamente, nos posicionarmos de forma radical e responsável, e começarmos a conduzir os nossos filhos a conhecerem pessoalmente o Senhor através de uma experiência pessoal com o próprio Deus. Nós somos os responsáveis por conduzir os nossos filhos até a cruz, para que eles entendam o amor de Deus através do sacrifício. E precisamos levá-los também por esse caminho, aonde eles entendam que foram chamados para uma vida sobrenatural, que foram chamados para viver acima, além, algo sobrenatural, que eles são a geração do avivamento, que eles são a geração do reino. Precisamos trazer os nossos filhos de volta, não apenas para a igreja, mas para o nosso coração como pais e mães. Precisamos dedicar tempo a isso, investimento. Precisamos estar focados nisso. Precisamos realmente, intencionalmente, voltar o nosso olhar para esta geração e dizer: os nossos filhos, eles não serão instrumento, não serão massa de manobra de movimentos políticos, ideológicos, ou sejam até mesmo religiosos. Eles serão profetas nesta nação, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eles serão os maiores empresários da nossa cidade. Eles estarão na educação, eles estarão na política, eles serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os nossos filhos, se nós lideramos 100, os nossos filhos irão liderar 10.000. Haverá algo sobrenatural que virá sobre a vida dos nossos filhos. Haverá uma multiplicação, o poder do Éden, a autoridade do Éden virá sobre cada lar e sobre cada família e sobre o coração dos nossos filhos. Aleluia! Não ignorem mais esta geração, não virem mais as costas para esta geração, porque aonde quer que eles estão, aonde quer que estejam, há um clamor em seus corações. Eu já ouvi o clamor das crianças, eu já ouvi o clamor do coração dos adolescentes. O que os adolescentes querem? Eles querem ser amados. O que as crianças querem? Elas querem ser amadas, elas querem ser ouvidas. Elas querem ter uma voz. Nesses últimos anos, meus amigos, eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias através de crianças que você nem imagina. Há muitos anos nós treinamos e capacitamos crianças para curar enfermos, libertar cativos, se mover em palavra de conhecimento, palavra profética. E você não faz ideia do que elas são capazes. Agora eu também preciso dizer que as crianças são o segmento da sociedade que mais sofre abandono e violência. Mais sofre abandono e violência na sociedade. E nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos mudar essa história. Nós como igreja, como líderes e como pais, nós precisamos assumir essa responsabilidade e dizer: a minha geração, esta geração não irá se perder na história. Nós somos a geração que clama,
Nós somos a geração que clama pelo Deus de Jacó, e os nossos filhos verão a glória de Deus. Os nossos filhos serão tocados por esta glória, porque se nós, pastor, vivermos esse avivamento, e esse avivamento não tocar os nossos filhos, isto não é avivamento. Não faz sentido. Sempre foi geracional. Sempre foi sobre pais e filhos, meus amigos. Nunca foi sobre reuniões de música e pregação. Sempre foi sobre pais, filhos, sempre foi sobre família. Como você acha que as crianças se convertiam no livro de Atos? Como? Me diga. Elas se convertiam através dos seus pais. E sempre foi assim. Deus estabeleceu que fosse assim. De geração após geração, Deus manifestando a sua glória, a sua paternidade, o seu amor, o seu caráter, a sua personalidade, a sua natureza. Eu já estou terminando e eu quero orar por alguns de vocês ou por todos vocês. Agora nos próximos 2 dias eu vou estar ministrando o coração das crianças. Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande no meu coração. Eu estou ministrando a geração do avivamento. Adolescentes, jovens e crianças que vão mudar a história desta nação. Que vão impactar essa nação com a glória de Deus. Sabe tudo aquilo que a gente sempre sonhou? De uma igreja que impacta cidades, que se torna um referencial, em que quando uma cidade precisa de resposta, os líderes daquela cidade, os governantes daquela cidade procuram os profetas. Essa igreja existe, e ela está aqui entre nós esta noite. Ela está aqui esta noite. Ela está aqui essa noite. E ela irá se manifestar na face da terra. Nós não podemos mais ter medo dos lugares onde os nossos filhos estão. Mas os lugares onde os nossos filhos estão é que precisam começar a sentir medo. Nós não podemos mais sentir medo que os nossos filhos, eles vão começar a adotar um vocabulário diferente, como esse que estão tentando condicionar as crianças a falar nesses dias nas escolas. Mas que os nossos filhos não vão ser condicionados a um determinado vocabulário. Os nossos filhos vão falar a linguagem do céu. Quem fala a linguagem do céu não é condicionado a nenhum vocabulário da terra, meus amigos. Então são os nossos filhos que serão um perigo. Eles serão uma ameaça para qualquer pensamento que é contrário à vontade do Pai. E não se preocupe, não tenha medo. O reino de Deus pertence a eles. Não se preocupe, pequeno rebanho, porque foi da vontade do Pai dar-vos o reino. Então essa glória que está por vir, essa majestade que Deus irá impactar a terra, começa dentro de cada lar, no coração de cada homem ou mulher, em cada família, no coração dos nossos filhos. E você vai ver os seus filhos profetizando. Os velhos terão sonhos, mas os filhos profetizarão. Você não está entendendo. Os velhos terão sonhos, mas os jovens profetizarão. Você sabe o que é profetizar? Profetizar não é falar. Profetizar é trazer o céu para a terra. Quando você profetiza, você não apenas fala, mas você estabelece aquilo que está no céu aqui na terra. Profetizar não é adivinhar, meu amigo. O profeta é aquele que traz o céu para a terra. Ele diz: essa é a realidade da terra, mas quando eu falar, o que tem no céu vai acontecer na terra, vai mudar a realidade. E os nossos filhos serão provedores nesta nação. Aleluia! Os jovens profetizarão. Eles serão uma voz de destino na nação brasileira. Você quer saber o destino da nação? Comece a ouvir aquilo que Deus vai começar a colocar no coração dos jovens e crianças.
Esse menino que subiu aqui, nós podemos achar engraçado, nós podemos ver muitas coisas, nós podemos imaginar que talvez ele possa atrapalhar o que eu tenho para dizer, mas Deus pode pegar esse menino, ele subir aqui, e ele falar algo tão infantil e Deus fazer. Em tempos em que os homens não ouviam a Deus, sacerdotes e sumos sacerdotes não ouviam a Deus, ele foi no quarto de um menino e disse: Samuel. Oh, meu amigo. Oh, está bem agora? Precioso. Quem vai cuidar dessa geração? Quem vai dizer para eles que eles são especiais? Quem vai diminuir para olhar nos olhos deles e dizer assim: você foi chamado por Deus. Quem vai olhar nos olhos dessa geração, ou nós vamos continuar passando por eles como se eles não existissem? São só crianças correndo de um lado para o outro. Sabe, eu me impressiono com alguns líderes, mas eu não os julgo. Muitos ministérios de criança nascem apenas porque as crianças estão atrapalhando o culto. Precisamos fazer algo com as crianças. Entregue elas nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com elas. Você vai ver o que Deus vai fazer através da vida delas. Quantos de nós, pastores, olhe para mim, vamos investir nessa geração? Quantos de nós vamos gastar dinheiro com eles? Irmãos, olhe para mim, gastar dinheiro com eles. Investir pesado. Porque se você crê, você investe. Quando você está disposto a investir no seu filho, a sua filha. Quantos de nós, porque assim, pastores, irmãos, uma vez eu vi um pastor dizendo assim: temos que investir nas crianças, mas as crianças não têm nada para nos dar de volta. Você não conhece elas então? Não, você não conhece as crianças. Se tem alguém, irmãos, que pode nos dar algo de volta, são as crianças. Eles são gratos por natureza. Agora quem vai investir nessa geração? Quem vai investir nessa geração? Quem vai olhar para esta geração? Quem é capaz de entender o plano de Deus, o projeto de Deus e investir pesado nas gerações futuras? Eu escolhi com a minha família. O Anderson me conhece há muitos anos. Felipe também me conhece há muitos anos. Eu ensino sobre paternidade, eu tenho um seminário de paternidade. Eu continuo falando de paternidade, eu continuo ensinando sobre paternidade. Mas Deus falou comigo alguns anos atrás e disse: eu quero que você revele o meu amor aos pequeninos. Agora, como você acha que isso atrai a atenção das pessoas? Hein, pastor? Eu sei que eu conheço seu coração. Mas quão popular é falar sobre isso? Quantas pessoas ficam até o final para ouvir sobre isso? Desculpe dizer isso. Porque não é popular, mas eu não quero ser popular, eu quero ser verdadeiro. Eu não luto por popularidade, meus amigos. Eu quero estar naquilo que Deus está fazendo. Eu quero fazer aquilo que está no coração do meu Pai. E eu entendi que o que está no coração do meu Pai é a manifestação dos filhos de Deus. A terra anseia ardentemente pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Aleluia! Você sabe quantos milhares de crianças são sequestradas e são vendidas no mercado negro de exploração infantil? Alguém aqui sabe dizer quantas milhares de crianças por ano? 40 mil crianças. E sabe o que acontece depois quando elas não servem para mais nada na prostituição? Arrancam os órgãos delas. Quem sabe disso na igreja? E quem vai ouvir o clamor delas? Você ouve o choro deles? Deus ouve.
Deus falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o choro, o clamor dos meus filhos e do cativeiro no Egito, e eu vou intervir, eu vou ouvir e vou mudar essa história. Você não ouve o clamor, ou muitos não ouvem o clamor das crianças, mas o meu pai ouviu. Ele ouviu. Quantos de nós vamos nesses dias dizer: os nossos filhos são a herança do Senhor?